Boa noite, canal aberto hoje traz o tema morte. Nós vamos falar sobre as questões de vida após a morte, se existe ou não. Nós vamos também falar sobre suicídio, né? E para esse debate nós temos aqui 4 pessoas que têm um conhecimento na área, né, relevante, que é o nosso padre Felipe Mira Palheta, o nosso historiador, jornalista e vereador Felipe Combral, sempre bem-vindo. Nós temos também o nosso representante da União Municipal Espírita do município de Novo Hamburgo, Francisco Batiste, e o representante da ATEA, que depois ele vai explicar o que é essa associação, que é o Felipe Souza. Então, para iniciar essa conversa sobre a morte, nós vamos abrir um espaço para considerações iniciais sobre esse tema, porque a gente vai aprofundar a questão da morte, o que existe do outro lado. A gente vai também tratar da questão do suicídio, né? Já que nós temos números aí, que atualmente suicídio é um tema que é tratado como tabu, mas a gente pretende fazer uma explanação aí, falar também sobre esse tema tão delicado. E a única certeza que a gente tem na vida é a morte, né? E tem uma frase que é muito bonita do filósofo Sêneca, que ele diz o seguinte, que as pessoas se preocupam em viver muito tempo, mas se todos lograssem viver com sabedoria, não precisariam viver muito tempo. E ele diz no final dessa frase o seguinte: conquistou a sabedoria o homem que morre com a mesma despreocupação com que nasceu. Né? Então eu quero iniciar essa conversa, esse diálogo com o nosso padre Felipe Mira Palheta. Agradecemos muito a sua presença, né? E gostaríamos que o senhor fizesse uma introdução a respeito desse tema e o que o senhor trouxe para nós a respeito do tema morte. Obrigado, Fernando. Também quero saudar os demais convidados a participar dessa conversa e também a quem nos assiste através deste programa. Bom, falar sobre morte e dizer o que pensa a Igreja, nada mais justo, então, do que trazer a doutrina da Igreja, né? E dizer, tentar resumir, porque quando se fala de morte, se fala de bastante coisa, né? Então, tentar resumir um pouco o que pensa a Igreja Católica acerca da morte, não é? Diante dela, nós encontramos o enigma da condição humana. Diante da morte, a condição humana, ela atinge o seu ápice, né? Diz o Catecismo da Igreja, em certo sentido, a morte corporal, natural, é algo esperado, né? Mas para a fé na realidade, abre aspas aqui, salário do pecado. Ou seja, é por conta da consequência do pecado que existe a morte, segundo a teologia, segundo a doutrina cristã. É termo da vida terrestre, ou seja, nossas vidas são medidas pelo tempo ao longo do qual passamos por mudanças, envelhecemos, e como acontece com todos os seres vivos da Terra, a morte aparece como o fim normal da vida, né? Então, este aspecto da morte marca nossas vidas com este caráter de urgência, né? A lembrança da nossa mortalidade também, ela constantemente vai levar o homem a refletir acerca desta realidade, né? A visão cristã da morte, ela vai ser expressada de uma forma muito privilegiada na liturgia, né? Ou seja, nos momentos em que nós rezamos. Tem um trechinho que diz o seguinte, né? No prefácio da missa rezada pelos defuntos, diz assim: Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada, e desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Então, a morte, ela marca este fim da peregrinação terrestre do homem, no tempo e na graça e de misericórdia de Deus, que oferece esse tempo para que o homem realize a sua vida segundo o seu projeto divino, né? E decida o seu destino último, né?
Nós dizemos no símbolo apostólico, cremos na ressurreição da carne. Isso significa que cremos, então, numa ressurreição no último dia. Então, a morte, antes de todo o projeto redentor de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela se transformava, ela era, o significado dela era o fim, pronto. Descia-se à mansão dos mortos. Com a ressurreição de Nosso Senhor, então a morte passa a ter uma outra característica. Ela passa não a significar somente o fim da existência, mas a transformação, a passagem para a vida eterna, o encontro definitivo com o Senhor. E a preparação, a espera para a ressurreição final. Não é? Nós cremos na ressurreição da carne, que significa que teremos os corpos transfigurados, veja, não serão os mesmos corpos, tal e qual o concebemos hoje, né? Serão os corpos transfigurados no fim dos tempos. Então a morte, ela é sim aquela realidade no qual o homem precisa meditar, ele se defronta com esta condição humana, necessariamente, a igreja reconhece isso, mas ela olha para a morte agora como este sinal de esperança, né? Como este sinal de encontro definitivo com o Senhor, né? Então, dentre vários outros aspectos que a gente pode abordar acerca da morte, mas como princípio, como um fundamento resumido, como vê a igreja, a morte está por aí. Perfeito. Bom, com essa introdução do padre Felipe, enquanto o senhor estava aí falando, a gente sempre, quando pensa em morte, sempre pensa no ritual, né? O ritual. Então, eu não sei quanto aos senhores, mas eu sou do tempo que ainda se fazia velório em casa, né? E tem uma coisa curiosa que eu remeto o cheiro de linguiça frita ao cheiro da morte. Porque antigamente o velório, como era em casa, as famílias vinham de fora, né? Tinha muita família de fora que vinha e ficava a noite inteira ali velando, então, o defunto, né? Tinha que comer alguma coisa. Tinha de comer alguma coisa. E aí, na casa de uma tia minha, que ocorreu lá uns 3 velórios, uma casa dessa tia específica, que faleceu o esposo dela, depois uma irmã, uma tia, uma cunhada dela, enfim. E aí, de noite, um fogão a lenha, né? Essas noites de frio, muitas vezes, né? Antigamente me parece que era mais frio até do que hoje, né? Até porque a gente não tinha o asfalto, não tinha o concreto que tem hoje, né, nas cidades. E aí aquela noite de frio, então tinha o fogão a lenha e aí ela fritava linguiça, enfim, com pão feito em casa, aquela coisa toda que era o lanche de noite para aguentar a noite inteira ali ao lado do defunto. Enfim, esses rituais que envolvem a questão da morte, em cada cultura existe um ritual diferente, né? Há rituais lá na Índia, por exemplo, que não se enterra o defunto, se queima, né, numa pira, né? Questão, por exemplo, em países que tem um solo mais gelado, questão da Rússia lá, é necessário se derreter o gelo para se colocar ali o defunto, né? Em algumas culturas, inclusive, se divide o corpo e cada família fica com um pedaço para ter aquela lembrança, né? Então são rituais. Felipe Cumbrão, na condição de historiador, o senhor tem um livro aqui, pode mostrar inclusive ali para a nossa câmera, que retrata as tradições, né, aqui no sul do país, aqui no sul do Brasil, principalmente, eu acho que o teu livro aborda muito a questão aqui da colonização germânica, aqui dessa região também, né? Então, nesse sentido, quais são os rituais, né? Quais são as tradições, o que isso acontecia, principalmente nessa questão dos cemitérios católicos e evangélicos, né? Tinha isso também, né? Sim, nesse trabalho que é fruto de, pelo menos até esta obra, 13 anos de pesquisas sobre a história aqui da nossa região, de forma como a morte e o luto tratado muito diferente, ou pelo menos bem diferente, dos dias de hoje, assim, na sua representação, no momento, até mesmo no momento seguinte ou nos períodos após o velório, após o enterro, onde a representação do luto era de até 1 ano e com trajes, os homens com um pano preto na lapela do casaco, as mulheres vestindo preto durante 1 ano, quando era de um familiar próximo, realmente, como você contou, e eu também tive essa experiência, embora cada vez
mais difícil encontrar, né, alguém, um velório em casa e a família reunida e realmente ali num torno, num que eu participei, bem, aí depois tinha uma galinhada e depois tinha um café da tarde, Sim. numa casa grande, daquelas de interior, e a pessoa sendo velada na sala, assim como outras que as pessoas também trouxeram, justamente por não ser mais um hábito tão comum para nós. Mas a representação, desde assim, do momento em que a pessoa, bem, ali, o velório e esse período de luto, mas também na lápide, expressa na lembrança que a pessoa ganhava pelo ente querido que tinha partido. E isso é interessante, que tem muito a ver também com a nossa cultura, digamos, germânica aqui, né? Apesar de que hoje somos brasileiros, mas assim, lá, quanto mais ao passado retrocedemos, maior é a ligação entre Alemanha e Brasil, porque era uma geração, 2 gerações, no início do século passado e no final do século XIX, que essas famílias estavam aqui. E o curioso é que, muito ligado à forma também lá realizada, né, de expressar o luto. Por exemplo, quando eu, nesse livro, publiquei as fotografias dos falecidos nos caixões, as pessoas tinham o hábito, né, de fotografar os seus mortos, de fotografar os falecidos, e eu tive a oportunidade 2 vezes de já estar na Alemanha para pesquisa, para buscar material, e lá me disseram, não, esse hábito nunca existiu aqui, esse hábito aqui. E aí eu penso, mas de onde simplesmente veio quando, né, teve a fotografia? Mas encontrei fotos também de pessoas que então fotografavam seus falecidos. Então, na verdade, eu acredito que por a morte ser um tabu, ou cada vez mais difícil, a gente vive uma sociedade hoje que, bem, não pode fazer o luto, ou não pode ser demorado, ou não pode falar sobre isso, ou não pode chorar, ou não pode... Aí você cria uma situação pior ainda relacionada ao luto, porque aí a pessoa não consegue. Tem pessoas que conseguem 1 ano, tem pessoas que precisam 10 anos, 15 anos para conseguir trabalhar, assimilar, né, conseguir entender essa questão. E naquela época, então, as pessoas... aí a gente vê o quanto é um tabu falar sobre a morte, porque as pessoas dizem, não, isso aqui não existia, e existe lá ainda. Quer dizer, existia... Aqui foi mais tempo. Aqui eu ainda encontrei o curioso, esse livro eu lancei faz uns 3 anos, e aí eu publiquei, na verdade não lancei ele ainda, e o curioso foi que, ao falar isso com uma colega de trabalho em Porto Alegre, natural de Cerro Largo, padre, lá de Cerro Largo, as regiões, né, um pouco mais distantes das primeiras colônias aqui, e eu constatei também que as pessoas fotografaram os falecidos, aquelas que tinham seus parentes que foram para regiões mais distantes. E aí ela disse, mas nós também fotografamos ano passado o nosso irmão quando faleceu. E aí as fotos digitais, então, quer dizer, ainda se utiliza, mesmo que menos, né? E outras, né, as lembranças dos falecidos, isso na Alemanha ainda é feito. Na Alemanha a pessoa ainda recebe um histórico do falecido num cartão ladeado de uma faixa preta. Então, algumas coisas, hábitos que acabou aqui, outros acabou lá, né? Mas toda essa origem, essa ligação e essa representação. Eu entendo, através da pesquisa, de que mesmo com as suas dificuldades e suas limitações, e hoje existe, nós falamos aqui antes, né, CVV, mas parece que hoje está cada vez mais difícil falar na morte, falar no luto, falar na representação de tudo isso. Até porque quase não se representa, né, e a gente sabe que o luto também precisa, não que precisa assim, a pessoa usar as vestes pretas por 1 ano, mas falar sobre isso, encarar isso é necessário. Perfeito. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei, conforme Allan Kardec. Né? Nós temos aqui também o nosso Francisco Battisti, que é representante da União Municipal Espírita de Novo Hamburgo. E aí, nesse sentido, qual a visão do Espiritismo, da doutrina espírita em relação à morte? Né? Como é que as pessoas que professam a fé espírita
né? Como é que elas veem essa questão da morte? Como é que se dá essa transição, né, no momento em que, na terminologia espírita, quando o ser humano desencarna, né, como é que se dá esse processo? Certo. Bom, a doutrina espírita, ela nos diz que a morte é natural. O medo da morte vem do desconhecimento, né? E também que se cultua a morte, até muitas vezes, até em novelas, em filmes, assim como algo muito triste. Nós verificamos que normalmente quando há um enterro, uma morte, normalmente está chovendo, todo mundo triste, todo mundo de preto. Nós cultuamos a morte de um modo assim, muito negativo, particularmente, eu acho. Porque a morte é algo natural de nossas vidas. A ciência explica muito mais do que as religiões, esse caso. Porque é algo natural. É a mesma coisa que o nascimento. E é comprovado, digamos assim, por algumas pesquisas, que o nascimento é muito mais difícil, muito mais doloroso do que a morte. Só morre mal quem não vive bem na vida. Se nós temos uma vida regrada, de caridade, de amor, não tem por que ter medo da morte. E sabemos que muitas vezes o renascimento é difícil, mas é algo natural e por isso deve ser, né, considerado assim. Também o Espiritismo nos diz que a morte do corpo, porque espírito não morre. O que morre, afinal? O nosso corpo, que é matéria. Nós, como espírito, somos imortais. Alguns falam em eterno. Eterno não é que não tem início, mas tem início, só não tem fim, por isso, imortais. Nós somos espíritos imortais e só nós deixamos aqui o corpo físico. É uma vestimenta. E como nós estamos vivendo neste mundo, com essas características, com esse clima, nós somos igual àquele, digamos assim, pescador que precisa descer no fundo do mar e precisa uma vestimenta especial para chegar lá. Nós recebemos uma vestimenta para as nossas atividades nesta vida material. E essas atividades são nos dadas pelo nosso Pai Criador para o nosso próprio desenvolvimento, principalmente espiritual. Então nós vivemos, né, uma vida só, muitas reencarnações, que são experiências na carne, simplesmente. Então essa ida e vinda do mundo espiritual para o mundo material é uma decorrência natural dos filhos de Deus, que a única, digamos assim, que nós temos um fim já destinado, que é a evolução. E todos nós seremos felizes, porque o próprio Jesus nos diz que Ele é o pastor, nós somos as ovelhas e ninguém de suas ovelhas se perderá. Exatamente. Então, a morte, digamos assim, deveria ser tratada mais naturalmente. Mas, claro, temos que respeitar as dificuldades de cada um. Saudade, sim. Falta vai nos fazer, mas jamais, né, irritabilidade, né, ou, digamos assim, até revolta, muitas vezes, contra Deus, porque Deus não nos castiga, só nos dá oportunidades. Perfeito, perfeito. Nós temos também o representante, Felipe Souza,
é presidente da Associação dos Ateus e Agnósticos do Brasil, né? Como é que vocês veem, né? Vocês, eu coloco a associação, como é que vocês debatem essa questão da morte? Qual o entendimento que um ateu, um agnóstico, e aí eu gostaria que tu fizesse essa diferenciação do ateu e do agnóstico, até para o telespectador, entender a diferença entre um e outro, né? E como é que vocês entendem essa questão da morte? Na verdade, todo o ponto de vista ateu é um ponto bem simples, né? A gente não tem toda essa teoria, toda essa construção como o padre tem, como o senhor que é espírita tem. Na verdade, o ateísmo, ele não nos contempla em nada. Ele não nos prevê nenhum tipo de benefício, ele não nos dá conforto para nada. O ateísmo, ele visa que após a morte o ciclo se encerra e acabou. Como todo ser humano feito de carbono, ele começa, tem um início, um meio e um fim. E a partir daquele final, ele já teve sua trajetória e se encerra ali. Não acreditamos em pós-vida, não acreditamos em outra oportunidade. Por isso, o ateu geralmente é uma pessoa que ela, no meu caso, pelo menos eu tento curtir cada momento da minha vida. Eu tento aproveitar o que eu posso fazer. Muita gente acha que o ateu ele é uma pessoa que não gosta de viver, mas bem pelo contrário, a gente vive até o que a gente puder aproveitar, a gente aproveita. Eu sou uma pessoa que eu tento mudar o mundo onde eu vivo também, por não acreditar, na verdade, num ser superior, eu acredito que nós temos que fazer a vez dele. Nós temos que ajudar o próximo. Nós temos que ajudar talvez aquele morador de rua que está passando frio, ajudar aquele trabalhador que está sendo prejudicado no seu ambiente de trabalho. Nós temos que trazer informação para as pessoas e tentar trazer benefícios para a sociedade. Perfeito. E em termos de estatísticas, assim, estatísticas apontam que existe hoje no Brasil em torno de 10 a 12% de ateus e agnósticos. Isso. Né? Se colocar nessa estatística também o número de pessoas que dizem que não tem religião, vai a 30%. 30%. Né? É um número alto, né? Na verdade, é que existe um preconceito muito grande contra o ateu. É muito difícil a gente se abrir para o mundo que é ateu. Eu sou uma pessoa que eu participo de eleições de CIPA, de eleições, eu sou presidente da Associação de Moradores do Bairro Operário, aqui de Novo Hamburgo, sou vice-presidente da Associação de Funcionários da Comur também. E as pessoas, quando elas sabem que eu sou ateu, elas mudam o tratamento comigo. Um caso, até quando eu estava concorrendo para a CIPA, a minha primeira eleição eu fiz 140 votos, fui o mais votado até hoje. E na minha segunda eleição eu fiz 30 votos. E as pessoas diziam, eu não vou votar naquele cara que é ateu. Sim. Só que no terceiro mandato, quando eu concorri de novo, as pessoas viram que eu fiz falta. E eu fiz a maior votação ainda, fiz 200 e poucos votos. Aí as pessoas notaram, o critério de religião não foi pesado. Daí, as pessoas elas têm o costume de misturar as coisas. É que geralmente as pessoas têm na sua cabeça, quem não acredita em Deus acredita no diabo. E que não tem nada a ver. A gente automaticamente não acreditando em Deus, a gente não acredita no diabo também. Não teria lógica acreditar em um e não acreditar no outro. Mas nessa questão da morte, assim, só para a gente voltar ao foco. Morreu, ele vai alimentar a terra, na realidade, a matéria vai alimentar a terra, vai ter todo o ciclo, né? Vai Sim. alimentar lá os... Né? E o que fica daí? Não fica nada, acabou. Por isso que nós tentamos ser importantes para o mundo. Sim. A gente quer deixar nossa marca, porque eu acho muito triste a pessoa morrer e 3 anos depois ninguém mais lembrar da gente. Então a gente tem que fazer um trabalho para que daqui a alguns anos as pessoas lembrem de nós. A minha ideia mesmo era fazer um trabalho grandioso que pudesse botar meu nome numa escola, por exemplo. Porque eu quero ser lembrado daqui a 20, 30 anos. Esse é o sonho de cada ateu. Perfeito, perfeito. Padre, nós temos hoje na Igreja Católica um movimento muito importante, eu considero um dos movimentos mais importantes da Igreja Católica dos últimos, pelo menos enquanto eu acompanhei a história da Igreja Católica nesse século XX, no século passado e nesse século XXI, que é a figura do Papa Francisco. Né? Muito embora lá o Ratzinger tenha lá a sua importância, né? Até pelo fato de ter renunciado ao mandato, né? Bem como a figura do Papa João Paulo II, que foi um Papa que viajou o mundo inteiro, que, né, teve uma... Né? E a gente não pode deixar de falar também, apesar do assunto ser a morte, né, dessa questão do Papa de certa forma, trazendo as pessoas de volta para a Igreja Católica. Né? Isso é um parênteses que eu estou abrindo aqui pela figura que a gente tem um carinho muito especial, que é o Papa Francisco. Nessa questão da morte, assim, no momento em que
o senhor como um profissional, né, um religioso, uma pessoa que tem uma vocação, e esse momento tão difícil lá da perda de um ente querido, que o senhor tem a incumbência, né, talvez o senhor também, na condição de representante de uma fé, né, como é que se leva essa palavra, né, para aquela pessoa enlutada? Como é que se justifica, digamos assim, né? Qual é a palavra que o senhor tem para dar para uma família? Aquela conversa ali no momento ali que tem aquela liturgia, que tem aquela cerimônia, e depois, inclusive, até porque depois eu acredito que a pessoa vai procurar o senhor, né? Uma pessoa lá que professa a fé católica vai procurar o senhor para algum aconselhamento. Olha, padre, a dor está muito forte. Como é que se lida com isso? Olha, a primeira coisa que eu acho que é interessante nós refletirmos, isso que o Felipe estava dizendo aqui do meu lado é extremamente importante, sabe? Existe um processo na vida da pessoa. Existe um tempo de maturação, um tempo de assimilação daquele que vive o luto, daquele que passa por isso na sua vida, né? E, de fato, nós estamos num determinado momento em que, ao mesmo tempo que somos convidados a olhar com mais naturalidade para a morte, aliás, com mais naturalidade para a vida toda, né? De certa forma, nos querem obrigar, né, a não fazer isso. Eu já comentei isso algumas vezes na paróquia, conversando sobretudo com os jovens e com outras pessoas. Existe hoje uma certa ditadura da felicidade, vocês já notaram? A pessoa é obrigada a ser feliz. Eu sou obrigado a ser feliz. Eu não posso ter um dia de tristeza, não posso ter um dia de cansaço. Nós somos obrigados a ser felizes. Por quê? Porque existe uma pressão, né, de um pensamento, de uma... vamos chamar assim, de uma consciência, um pensamento hedonista exagerado, né, de que se eu não estiver feliz, então, bom, toda a minha existência parece que perde o sentido, o que não é verdade. Então, quando uma pessoa vem me procurar, né, porque perdeu um ente querido ou porque está sofrendo a perda de alguém, a primeira coisa que eu digo para essa pessoa é: você tem o direito de estar sentindo isso. Você tem o direito de estar sentindo isso. Né? Existe, você não joga uma semente na terra e amanhã você colhe. Existe um processo em tudo, existe um ciclo natural em tudo. E também o luto possui um ciclo, possui um processo dentro de nós. E como é interessante isso que você estava comentando antes, como muitas vezes isso nos é tirado. A pessoa ela faleceu hoje, você em menos de 24 horas, você precisa enterrar essa pessoa, é ligeiro. Né? É como que uma negação da realidade, né? Existe este combate constante, né? As pessoas, elas negam aquilo que as machuca, né? Elas querem fugir disso daí. Então, quando nós vamos falar sobre morte com as pessoas, é óbvio que, como sacerdote, seguindo a doutrina da Igreja, eu preciso apresentar a morte a essas pessoas com a esperança na ressurreição. Com a esperança na existência de um Deus. É óbvio, são pontos de vista e crenças diferentes, né? Mas quando a pessoa busca um sacerdote nesse momento, é porque ela crê nisso. E se ela crê nisso, eu preciso recordá-la, porque ela já sabe. Então, eu só preciso recordá-la dessa esperança. Aquilo que o Francisco estava dizendo antes, muitas vezes eu falo nos funerais: saudade sim, desespero e tristeza não. Né? Para aquele que crê, a morte não é o fim. É lógico que na concepção espírita existe o ciclo de retorno, e no caso da doutrina católica nós cremos em uma só vida, de acordo com a carta de Hebreus 9, versículo 27. Mas aqui não cabe discutir no que cremos, mas como olhamos da mesma forma para esta mesma problemática. Então, independente se a pessoa crê que vai voltar 200 vezes, ou se ela crê que é uma chance só que ela tem, a esperança que existe, seja numa próxima vida, seja na vida imortal, como ele dizia, né? Junto a Deus na vida eterna, é isso que precisa segurar. Eu acho que nós estamos sofrendo hoje de uma carência de sentido da vida, sentido da existência. As pessoas têm depositado o sentido da sua vida. O que é sentido? Direção, objetivo, porquê? Elas têm depositado muitas vezes o sentido da vida delas em coisas que passam.
E é óbvio que diante do fim último da morte, muitas pessoas, elas não encontram a força. É admirável que alguém não necessite de nenhuma crença. E de fato, os ateus hoje são os que mais crescem. E o interessante cresce justamente também, ao mesmo tempo que cresce esse movimento ateísta, cresce ao mesmo tempo essa ditadura da felicidade. Ao mesmo tempo que nós estamos vivendo uma cultura de morte. Sim, uma cultura de morte que vai vai esvaziando o significado da existência da pessoa. Porque, não sei se vocês devem ter acompanhado, né? Nós temos jogos hoje nas redes sociais que propõem o quê? Morte. Exatamente, é esse debate que a gente então, vai tratar agora no segundo bloco. Exatamente, você tem por exemplo, você tem uma série, nós estamos inseridos numa cultura em que o significado da vida está sendo reduzido ao materialismo, à barbárie, né? Ou seja, é o hedonismo, ou seja, aquilo que me traz prazer e satisfação eu devo buscar a todo custo, o sofrimento eu devo negar a todo custo. Sim. O quanto que na realidade a proposta de uma fé, e agora eu sem demagogias aqui, apresentando qualquer tipo de crença, a proposta da fé aqui não seria negar o sofrimento, né? Ou negar a realidade, mas justamente dar um sentido, né, a todo o sofrimento e ajudar a pessoa no seu desenvolvimento, né? De modo que possa lidar com isso. Agora, diante de um funeral, quando você vai num funeral, a primeira função de um sacerdote é essa: recordar a família, recordar aquelas pessoas de que existe uma esperança. Existe, no caso daqueles que creem na vida após a morte, né, na união com Deus, que existe uma esperança aí. Então, saudade sim, tristeza não, né? E é por isso que nós rezamos pelos mortos, né? O culto todo, a liturgia toda, ela gira em torno disso, nessa esperança. Perfeito, dessa vida. Perfeito. Nós vamos chamar o segundo bloco para tratar dessa questão que o senhor colocou, da questão do suicídio, que já era a nossa pauta agora para o segundo bloco, né? Então, é só um minuto, nós já voltamos com mais Canal Aberto.